Bom dia a todos. Eu sempre digo que, nesse tipo de foro, quer dizer, a nossa atuação profissional, a gente tem várias finalidades e objetivos, né? Quando a gente advoga, é meu caso, a gente fica satisfeito, sabe que o nosso objetivo, a nossa finalidade é encontrar uma solução, dar uma boa orientação. Quando a gente está em sala de aula, proferindo, né, as nossas aulas, as matérias, os nossos programas, o nosso objetivo e a nossa finalidade é passar a matéria e tentar esclarecer o maior número de dúvidas, de modo que o grande sucesso é que as pessoas saiam sem dúvidas, né, de preferência, o que é impossível no direito, mas com o menor número de dúvidas possível. Já um evento como esse é o inverso. Eu acho que o sucesso do evento é com que você saia com o maior número de dúvidas possível, né? Acho que essa é a finalidade de um congresso, de um foro, de um seminário. Tem que sair com dúvidas. Se alguém aqui sair com dúvida, bacana, eu acho que a missão foi cumprida, né? Seja pelo tempo, seja pelo ambiente, seja, enfim, pelo que quer que seja. Passada essa balela, vamos ao que interessa. Eu vou falar sobre dissolução de sociedade, porque dissolução de sociedade agora faz parte do Código de Processo Civil e, a princípio, é um instituto que foi positivado para solucionar questões, né? E nem todas elas são selecionadas. Outra premissa que eu quero deixar claro também é que eu tenho uma certa ressalva, e quando vem um novo texto de lei, e em eventos como esse, a gente fica falando mal do texto de lei, né? Eu sou um pouco traumatizado com o Código Civil. Todo evento, quando veio um novo Código Civil, mas malhava o pau de tal forma no Código que parecia que era preferível que ele não tivesse surgido, né? O que não é isso. Quando um novo diploma está em vigor, é bom, ele precisou estar aí, com todos os seus defeitos, e por isso que a gente está aqui, né? E por isso que a gente trabalha. Então, não vou tecer críticas ao Código, tá? Absolutamente. A gente vai tentar ver as eventuais brechas e reflexões que ele necessita. Acho que esse é o grande objetivo. Claro que sempre fica aquela, puxa, já que tem um novo diploma, já que positivaram, a gente fica um pouco receoso que possa representar a perda de oportunidade de resolver todos os problemas, né, do mundo, né? E isso não acontece. Então, ressalvada essa possível perda de oportunidade, que não é mais essa possível sensação, vamos lá. O que diz o Código sobre dissolução de sociedade? Eu vou abordar aqui, pelo pouco tempo que a gente tem, eu vou sugerir uma reflexão desse instituto com possíveis intersecções que ele possa ter com outros institutos, seja um instituto de direito material, seja um instituto de direito processual. Porque a tendência é que, se eu tenho uma seção no Código de Processo Civil específica, com um nome da ação de dissolução parcial de sociedade, que está no título 3 dos procedimentos especiais, capítulo 5, que vai dos artigos 599 a 609, a tendência é a gente imaginar que aquilo ali se resolva, né? Que aquilo ali, que toda dissolução de sociedade, todas as questões de dissolução de sociedade, nós vamos encontrar nesta única seção, né? O que decididamente não é a verdade. Então, eu vou procurar alertar, esse meu grande alerta, de qual a intersecção que essa dissolução de sociedade tem com outros institutos. A gente primeiro precisa ter muito claro que nós temos dois tipos de dissolução no nosso direito. Temos a dissolução total da sociedade e temos a dissolução parcial da sociedade. A dissolução total da sociedade é o processo em que ela vai se extinguir. É um processo complexo que começa da dissolução ato, passa para a liquidação e depois reembolso partilha com a sua extinção. Ou seja, a sociedade vai deixar de existir. A sociedade, o contrato de sociedade terá todos os seus vínculos contratuais rompidos. Isso é a dissolução total da sociedade. E a dissolução parcial da sociedade é quando há o rompimento do vínculo, ou a legislação utiliza a palavra resolução, é quando ela se resolve em relação a um ou mais sócios, mas ela continua em relação ao outro ou outros sócios. Então, por isso a palavra dissolução parcial. O Código Civil usou a expressão resolução em relação a um sócio. O Código de Processo Civil utilizou a expressão doutrinária e jurisprudencial, porque até o Código Civil a dissolução parcial não era positivada no direito brasileiro,
passou a ser no Código Civil de 2002, com essa expressão, e o Código de Processo Civil ele adequou ao linguajar que sempre foi utilizado pela doutrina de dissolução parcial. Então, a dissolução total da sociedade é regida no Código Civil, num capítulo próprio, artigos 1033 e seguintes, e a dissolução parcial é regida pelo Código de Processo Civil e também pelo Código Civil. Esse é o grande recado. Então, o Código de Processo Civil não resolve a questão. Por exemplo, vamos partir agora para o capítulo do Código de Processo Civil. Artigo 600, ele traz lá as hipóteses em que ocorre a dissolução parcial da sociedade. Repito, aquela hipótese em que um sócio ou mais se retiram e a sociedade permanece com os demais. Então, eu tenho lá no artigo 600 o tipo de ação que pode ser proposta. Primeiro, o Código fez uma inovação bastante interessante, porque, na prática, a gente vê que as ações de dissolução de sociedade, elas são acompanhadas dos pedidos de apuração de haveres, ou seja, o sócio sai da sociedade e apura o valor que cabe a ele que se retirou, né? Ou o sócio sai, ele pode sair voluntariamente ou involuntariamente. Voluntariamente é quando ele quis sair, então apura o valor da cota dele e paga ele. Involuntariamente é quando ele não necessariamente quis sair, né? Ele foi expulso ou ele faleceu, né? Então Deus quis que ele saísse. Então, nessas duas hipóteses, também apura o valor para pagar ou ao sócio que foi expulso ou aos herdeiros e sucessores desse sócio. Então, as ações de dissolução elas sempre vêm acompanhadas com a apuração de haveres. O Código chegou numa solução bastante interessante, dizendo que a ação pode vislumbrar só a dissolução, ou só a apuração de haveres, ou os dois. Então, a ação pode ter como objeto só a dissolução, só a apuração, ou os dois. Por exemplo, um sócio quer sair da sociedade, e os outros querem que ele saia. Está tudo amigável, vão na junta comercial, faz a alteração contratual, ele saiu. Aonde é que está a briga? A briga não está em sair ou não sair. Ele quer sair, os outros querem que ele saia. A briga está no quanto que ele vai receber. Então, você tem uma ação de apuração de haveres só para apurar o quanto que ele vai receber, né? Então, isso é bastante interessante, né? Que ela pode ter esses objetos. Aí, o artigo 600 diz que ela pode ser proposta. Eu não vou ler o artigo todo aqui, mas pelo espólio, pelos sucessores, pela sociedade, pelo sócio que exerceu o direito de retirada, etc., etc. O que dá uma falsa impressão, esse é o meu receio, de que quando ele diz, por exemplo, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, pode dar a falsa impressão de que sempre que o sócio falecer, terá que ter apuração de haveres, né? Quando exercer o direito de retirada, o que dá falsa impressão de que o sócio sempre tem o direito de retirada. Quando ele exercer o direito de recesso, dá a falsa impressão que ele sempre tem direito de recesso. Então, a interlocução com outros ramos do direito é justamente nesse sentido. Não tem como você trabalhar com a dissolução, com o capítulo do Código de Processo Civil de dissolução de sociedade, sem trabalhar com o Código Civil do outro lado, porque há necessidade das hipóteses, segundo o direito material, estarem configuradas para que, então, eu possa exercer o direito processual. E eu não tenho visto isso nos comentários, né, na doutrina, na literatura sobre essa questão, o que é muito comum. Eu vejo que quem se propõe a escrever de direito comercial passa a bola para os processualistas na parte processual, e quem se propõe a escrever direito processual passa a bola para os materialistas. E é raro a gente encontrar uma obra, uma doutrina, um artigo que enfrente as duas questões, que é o que a gente quer para o dia a dia, porque a gente não tem como enfrentar uma dissolução de sociedade sem as duas questões, sem o direito material e sem o direito processual junto. Não dá, é impossível, né? Então, por exemplo, na questão do falecimento do sócio, não tem como ler o artigo 600 sem ler o artigo 1028 do Código Civil. Por que isso? Porque nem sempre o falecimento de sócios vai levar à apuração de haveres. O artigo 1028 do Código Civil, ele fala mais ou menos o seguinte, que a regra geral é que um estranho não entre na sociedade sem que os outros sócios queiram. Por exemplo, se um sócio vem a falecer, os outros sócios podem não querer que os herdeiros e sucessores daquele sócio se tornem efetivamente sócios, né? Então, a regra geral é que ninguém entra na sociedade
limitada sem a vontade dos outros sócios. Então, o artigo 1028 fala assim: o que prevalece é o contrato social. Se o contrato social estabelece que os herdeiros e sucessores entram na sociedade, o falecimento do sócio implica o ingresso de outros sócios, que são os herdeiros e são os sucessores. Queiram ou não, é o que estava no contrato. Não, mas naquele momento não é mais o que se quer. Pouco importa, é o que está no contrato. Nessa hipótese, não há de se falar em dissolução de sociedade. Consequentemente, não há de se falar em apuração de haveres, porque haverá uma substituição de sócios. Então, se você lê o artigo 600, inciso 1º, 2º e 3º, sem essa visão, nós temos a falsa impressão de que sempre haverá dissolução de sócio, a apuração de haveres. Aí, esse argumento é combatido da seguinte maneira: não, mas haverá sim. Por quê? Porque o sucessor pode querer sair da sociedade. Então, ele entra, se torna sócio, porque o contrato social fala, e o dia seguinte ele sai da sociedade, ele pede para sair do mesmo jeito. Então, pronto, está resolvida a questão. Não está resolvida a questão, porque daí a hipótese é outra. A hipótese de saída da sociedade não é falecimento de sócio. A hipótese de saída da sociedade é o direito de retirada de quem se tornou sócio. O que isso muda na prática? Muda tudo. Porque, primeiro, muda a database da apuração de haveres, que o próprio Código de Processo Civil estabelece. Dependendo da hipótese de saída de sócio, a database da apuração de haveres muda. No caso de falecimento de sócio, a database da apuração de haveres é o falecimento. Na hipótese de direito de retirada, quem quer se retirar da sociedade tem que notificar a sociedade com 60 dias de antecedência, e no 61º dia é que ele deixa de ser sócio. Então, a database da apuração de haveres é o 61º dia após a notificação de que ele diz que quer sair da sociedade. Então, não é a mesma coisa. Nós não vamos chegar no mesmo resultado, porque se você muda a database uma semana, um mês, um dia, os valores apurados, o valor patrimonial da companhia muda, porque ele muda dioturnamente. Então, essa é a reflexão que a gente fala de todas as hipóteses de dissolução não se resolverem no Código de Processo Civil, mas se resolverem no direito material. Isso sem contar com outro problema que possa surgir, que é nem todos acham que, numa sociedade limitada, o direito de retirada seja absolutamente imotivado. Então, há uma forte doutrina, capitaneada por Fábio Lua Coelho, que é um forte doutrinador, que entende que não, se ela for regida supletivamente pela anônima, só por justa causa que pode sair, só se for regido supletivamente pela simples, é que ela pode sair imotivadamente. Não vou adentrar nessa questão, mas só para mostrar para vocês que o direito de retirada que fala, então, o inciso 4º, ele não pode ser dissociado do artigo 1029 do Código Civil. E também não pode ser dissociado do artigo 1077 do Código Civil. Resumindo, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: Código de Processo Civil, artigo 600, que fala as hipóteses de dissolução de sociedade, inciso 1º do artigo 600, ele não existe sem o artigo 1028 do Código Civil. Inciso 2º do artigo 600, não vive sem o artigo 1028 do Código Civil. Inciso 3º, não vive sem o artigo 1028 do Código Civil. Inciso 4º, não vive sem o artigo 1029 do Código Civil, que fala direito de retirada. Não vive sem o artigo 1077 do Código Civil, que fala direito de recesso. Inciso 5, que é a exclusão, não vive sem o artigo 1030 do Código Civil, que fala de dissolução, expulsão por justa causa. E não vive sem o artigo 1085 do Código Civil, que é a exclusão extrajudicial de sócio. Então, essas são algumas intersecções que eu sugiro a reflexão de quem trata de dissolução parcial de sociedade. No que diz respeito à intersecção com o próprio Código Civil, eu faço outra ressalva, porque agora as regras de inventário, temos aqui um dos maiores especialistas, o Dr. Jorge Rosa, está aqui presente, que eu já olhei para ele e já senti a pressão aqui, porque eu vou falar dessa parte de inventário. Veja, o Código é claro agora, no artigo 620, parágrafo 1º, que se faz parte dos bens do falecido cotas, o juiz determina a avaliação ou apuração de haveres. Eu estou falando do juiz do inventário. Aí eu estou com uma enorme dúvida. Espera aí um pouquinho. Quer dizer que agora,
se eu analisar segundo um prisma do Código Civil e do capítulo de dissolução parcial de sociedade, nós vemos assim, que ou a sociedade ou os herdeiros pode pedir dissolução e apuração de haveres. Perante quem? Perante um juiz competente para julgar esta matéria. Aí depende de cada fórum, se é uma vara civil, se não é, se vai para o Tribunal de Justiça, a Câmara de Direito Comercial, essa é uma situação. Porém, eu tenho no mesmo Código de Processo Civil dizendo que no falecimento, no inventário, o juiz determinará a apuração de haveres e nomeará um liquidante, ou seja, alguém que vai apurar os haveres. Opa, então os haveres vão ser apurados aonde? Na ação de dissolução de sociedade ou serão apurados no inventário? Porque daí eu já tenho 2 juízes competentes com base na organização judiciária de cada fórum e de cada tribunal. E aí surge a questão, se o juiz do inventário cumprir o que determina e abre a apuração de haveres das cotas do sócio que faleceu, eu pergunto se há interesse processual de pedir apuração de haveres. Se eu já tenho uma apuração de haveres sendo vista na ação de inventário. Então, é um outro alerta que eu estou fazendo para vocês da necessidade de intersecção de 2 institutos, que é a dissolução de sociedade e a dissolução e a questão de inventário. Eu estou tratando matérias para vocês, gente, que eu não estou vendo na doutrina, por isso que eu estou trazendo aqui. Ler doutrina, né, todo mundo sabe, já leu. Né? Então, são essas questões. Outra questão que eu vejo de intersecção é a penhora de cotas. Hoje, o Código de Processo Civil regula a penhora de cotas, onde ele estabelece 2 possibilidades. O que é penhora de cotas? Só para deixar claro. O sócio tem uma dívida particular e o credor particular dele pode penhorar os bens dele, dentre os quais a participação que ele tem em sociedades. Se eu estiver falando de uma sociedade anônima, de capital aberto, sobretudo, é tranquilo. Você pega, porque pouco importa a pessoa do sócio. Então, ela pode ser leiloada, ela pode ser vendida, inclusive em bolsa, como diz aqui. Agora, se eu estou falando de sociedade de SA fechada e limitada, aí surge a questão, porque eu posso ter um estranho dentro da sociedade, dependendo do caminho que se persegue. Né? O Código de Processo Civil acompanhou o direito italiano, que diz que penhora a cota e dá preferência para os sócios, para adquirir, para não ter o ingresso de um ET na sociedade. Mas, se isso não acontece, pode haver a liquidação da cota. E o que é a liquidação? É apurar os seus haveres e, consequentemente, pagar, não o sócio, mas pagar ao credor do sócio. Então, eu estou diante de uma hipótese de expulsão de sócio. Se eu estou diante de uma hipótese de expulsão de sócio por credor particular, então eu não adoto as regras do artigo 600 e seguintes do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a apuração de haveres e exclusão de sócio vai acontecer na execução contra o sócio privado e não numa ação. Não há interesse processual de propor uma ação de dissolução parcial de sócio. Então, é outra reflexão que eu faço, onde mostra a necessidade de intersecção, né, entre o direito de dissolução parcial, que envolve questões processual e de direito material. Eu trouxe aqui uma série de problemas, tem muita coisa para falar que não dá, então eu vou também separar uma outra que diz respeito à parte de legitimidade. Então, eu estou vendo algumas brechas que a legislação tem deixado na parte de legitimidade e que eu acho que a gente precisa pensar para solucionar. Por exemplo, o Código de Processo Civil, em caso de falecimento de sócio, diz que tem legitimidade para propor a ação de dissolução ou de apuração de haveres, o espólio, quando a totalidade não entra, ou a sociedade, quando há previsão de liquidação. Então, tanto um quanto o outro pode pedir a dissolução e os haveres. Só que ele não resolve um problema que eu vejo que ocorre na prática. Lá no escritório nós temos mais de um caso com essa situação, que é a hipótese de que não há consenso entre os herdeiros. Então, por exemplo, você tem um espólio. O Código de Processo diz que o espólio é a parte legítima, mas nós temos um caso no escritório em que diz o seguinte: falecendo o sócio, a matriarca se torna sócia, os filhos não. Tá? É mais uma situação que eu encontrei isso. A matriarca se torna sócia, os filhos não. Então, como é que fica? Como é que eu vou apurar os haveres desses filhos? Em que momento?
Quem tem parte legítima? O espólio tem parte legítima? Depende, mas veja bem, eu tenho um conflito entre o próprio espólio, porque um dos filhos é o sócio remanescente. Então, um dos filhos não quer apuração de haveres. O outro só quer apuração de haveres. Então, teria o herdeiro isoladamente interesse para apurar os haveres dele, enquanto o inventário não se resolve? Então, é essa questão. Não estou falando de hipótese mirabolante, estou falando de hipótese evidente. Ou seja, eu não enxergo, pelo direito positivo, uma possibilidade de um herdeiro isoladamente postular os seus haveres numa sociedade de sócio falecido. Querem a minha opinião? Tem interesse, tem legitimidade, mas o Código ele não elenca expressamente dentro das hipóteses do artigo 600, isso vai dar problema, isso é matéria para recurso, para agravo, vai ser resolvido no STJ, o que acaba retardando sobremaneira essa solução. Outra coisa que eu estou muito preocupado, porque o Código de Processo Civil coloca que, em caso de exclusão de sócio, expulsão por justa causa, a parte legítima para pedir a expulsão é a sociedade. Tudo bem, se eu estiver falando para expulsar um sócio minoritário, está tudo perfeito, né? A sociedade bota em deliberação e a maioria delibera expulsar um dos sócios por justa causa. O problema é quando é o inverso, porque se o Código diz que tem legitimidade a sociedade, quem é que fala pela sociedade? É o controle. E se a pessoa a ser expulsa é o majoritário? E não é raro essa hipótese. Ele abriu um negócio fora, ele está concorrendo, ele está desviando, ele administra, ele controla, ele tem o controle da clientela e está desviando clientela, constituindo uma outra sociedade, porque lá ele ganha sozinho e nessa ele tem que dividir. Não é muito comum isso na prática? Quer dizer, você desvia para ganhar sozinho e não ter que dividir com os sócios. Como é que o sócio minoritário vai expulsar o sócio majoritário? Isso eu tenho previsão no direito material, mas eu não tenho previsão no direito processual, porque diz que a parte legítima é a sociedade e o minoritário não fala pela sociedade. Então, isso é uma outra questão que me preocupou bastante nessa parte de legitimidade. Se pedir a minha opinião como solucionar, eu usaria como analogia a legitimidade uti singuli, que é quando os sócios vão pedir a responsabilidade do majoritário ou do administrador. E o direito, a lei das SAs, que é utilizada também por analogia na lei das limitadas, diz que o minoritário provoca o majoritário para entrar com a ação de responsabilidade. E se ele não faz, ele pode entrar isoladamente, chama ação ut singuli. Então, a única forma que eu vejo aqui hoje de um majoritário ser expulso pelo Código de Processo Civil é você ter que usar, por analogia, esse instituto de legitimidade ut singuli, porque, pelo Código de Processo Civil, isso não existe essa possibilidade se eu for fazer uma interpretação direta, uma substituição direta desse artigo 600. Se eu disser que eu não tenho mais nada para falar, eu estou mentindo. Tinha muita coisa para falar, né? São 30 minutos, mas eu queria, pelo menos, se eu conseguir cumprir a missão, que vocês saíssem daqui com uma enorme dúvida, né? Primeira dúvida, como conciliar o capítulo de dissolução parcial do Código Civil com o direito material e com outros institutos do próprio Código Civil, que é inventário e credor pessoal de sócios. Se alguém aqui está saindo com alguma dúvida sobre isso, ótimo, fico extremamente contente. E, segundo, lançar algumas dúvidas sobre a parte de legitimidade ativa e passiva da ação de dissolução. Se alguém está saindo aqui com enorme dúvida, também eu fico extremamente contente, né? E meu tempo aqui terminou, eu, enfim, agradeço e não sei se tem tempo para perguntas ou não. E não tem. Então, depois se alguém conseguir me encontrar aqui, a gente troca alguma ideia. Ok, gente? Muito obrigado aí pela chance.